Você acorda para a visão de céus azuis serenos, mas algo não está bem certo. O som do vento passando pelos seus ouvidos e a sensação perturbadora de queda é sua primeira pista. Espere, você dormiu em um avião? Grande Scott! Você está despencando em direção à Terra. O que você vai fazer? Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Há vários cenários possíveis ao cair de uma altura de 35 mil pés em direção ao solo. Provavelmente você estará preso ao seu assento, ou a uma variedade de partes da fuselagem do avião, talvez a uma parte da cauda, ou a um pedaço da asa. Ou, alternativamente, você estará em queda livre sozinho. Estar em queda livre significa cair do céu sem resistência do ar, mas o termo é amplamente usado para alguém que está caindo sem ajuda. Então você tem alguma esperança de sobreviver a tal situação, ou deveria relaxar e alcançar um sentido de paz interior enquanto se despede deste mundo? Imagine um cenário em que você está preso ao assento ou a destroços após um acidente. Para melhorar sua situação, seu primeiro pensamento pode ser se desvencilhar o mais rápido possível, pensando que o peso extra só fará você atingir o chão com ainda mais impacto. Mas, surpreendentemente, pode ser melhor você ficar onde está. Uma incrível história de sobrevivência é a de Vesna Volovich, que caiu com um pedaço da cauda do avião, incluindo seu assento e um carrinho de catering, após o avião explodir a 33 mil pés de altura. Vesna teve a sorte de aterrissar em um monte de árvores em uma encosta nevada após cair de uma grande altura. Acredita-se que as árvores tenham reduzido a queda e a neve amortecido o impacto final ao cair. Contudo, as árvores normalmente apresentam seus próprios perigos, sobretudo o espetamento. A seção da cauda em que Vesna estava basicamente agiu como um casulo enquanto ela atravessava os galhos, embora ela ainda não tenha saído exatamente ilesa. Vesna sofreu uma fratura no crânio, pernas quebradas e 3 vértebras quebradas, mas ela estava viva e eventualmente fez uma recuperação quase completa. Sobreviver assim lhe concede o título adicional de sobrevivente de destroços. Sem surpresa, Volovich detém o recorde mundial pela maior queda sobrevivida sem um paraquedas. Seja em queda livre ou preso à fuselagem em queda, você deve estabelecer sua velocidade terminal, que é a velocidade máxima ao atingir a Terra. As duas forças atuando sobre você são a resistência do ar, ou o arrasto, e a gravidade. Ao cair, as moléculas atmosféricas colidirão com você na direção contrária à sua descida. Isso cria resistência à sua queda livre, chamada de arrasto. Quanto mais rápido você cai, mais arrasto você cria, e isso eventualmente reduz sua aceleração até zero. Neste ponto, você atingiu sua velocidade terminal e não cairá mais rápido. Os fatores que afetarão sua velocidade terminal são seu peso, seu tamanho e sua orientação. Ao acoplar destroços, considere também o volume deles. Se você estivesse em queda livre sem nenhum destroço, a verdade é que não importaria se você estivesse caindo de 5 mil pés ou 35 mil pés, porque estima-se que o corpo humano médio atingirá sua velocidade terminal após cair 1.880 pés, o que deve levar entre 13 e 14 segundos. Isso lhe dará uma incrível velocidade máxima de cerca de 124 milhas por hora, mas isso depende muito de seu corpo cair de forma plana. Em um mergulho de bico, você poderia atingir velocidades entre 260 e 270 milhas por hora. Caso você ainda estivesse preso a uma parte do avião em queda, a que velocidade estaria caindo em direção à Terra? A variação dependerá dramaticamente da quantidade de destroços aos quais você está preso, seu peso e sua área de superfície. De acordo com o físico teórico Matthew Kleban, usando o tamanho de um carro médio como referência, você atingiria uma velocidade terminal entre 200 e 300 milhas por hora. Então, cabe a você decidir se quer aproveitar o casulo dos destroços, mesmo podendo atingir o solo em maior velocidade. Alguns espectadores questionarão se você deve soltar o cinto de segurança e pular dos destroços para tentar reduzir a velocidade. Se você está se perguntando isso, provavelmente não viu este vídeo. Isso explica por que não vale a pena gastar seu precioso tempo tentando tal façanha. Estatisticamente, graças a pessoas como Volovich, você tem mais chances de sobreviver como um cavaleiro dos destroços.
Isso representa quase 2/3 do total de sobreviventes em relação àqueles que sobreviveram a uma queda livre sem ajuda. Então pode valer a pena ficar parado. Mas estar sozinho não significa se resignar à morte inevitável. Desde o início da aviação, houve um número surpreendente de sobreviventes de queda livre, mas logo falaremos sobre eles. Porque antes de poder decidir qualquer coisa, você vai desmaiar. O oxigênio a 35 mil pés é tão rarefeito que a hipóxia se instala e você ficará inconsciente por cerca de 1 quilômetro ou mais enquanto cai descontroladamente em direção à Terra. Outro fator a considerar nesta altitude é a temperatura externa. Durante nossa investigação, muitos questionaram se você morreria congelado fora do avião. Bem, a 35 mil pés, a temperatura ambiente média é de cerca de 54 graus Celsius negativos, ou 65 graus Fahrenheit negativos, então está bastante frio. Considerando a taxa de queda e o fator de sensação térmica, a temperatura chegará a 100 graus Celsius negativos. Mas você está acelerando em direção a 101 km e 548 metros por hora, então cairia através desta temperatura para condições mais quentes abaixo rapidamente. Em queda livre desprotegida, é provável que você sofra congelamento e, no pior cenário, morra de choque térmico. Neste cenário, você teve sorte o suficiente para sobreviver e agora está acordado. Então, tentaremos reduzir sua velocidade de queda ao máximo. O objetivo é gerar o máximo de arrasto possível. Quanto maior a sua área de superfície, mais moléculas atmosféricas você irá colidir e mais devagar você irá descer. Então, espalhe seus braços e pernas como se fosse um paraquedista. Isso é conhecido como a forma de caixa ou arco e não só irá te desacelerar, mas também te dará uma maior estabilidade dinâmica, impedindo que você continue girando incontrolavelmente. Após estabilizar sua queda, você pode tentar a técnica de queda lenta empurrando o vento com seus membros, achatando-se ainda mais. Muitos paraquedistas afirmam reduzir sua taxa de queda em torno de 10 a 15% usando técnicas como essa. Alguns de vocês podem estar se questionando se as roupas que vestem poderiam reduzir sua velocidade. Roupas largas, pesadas e compridas podem ajudar a diminuir seu descenso. Muitos macacões de paraquedismo são projetados para oferecer mais arrasto. Com esses tipos de trajes, muitos paraquedistas afirmam ser capazes de reduzir sua velocidade de queda de cerca de 125 milhas por hora ou mais, para entre 100 e 110 milhas por hora, dependendo do seu tamanho. Porém, a maioria dos passageiros provavelmente não usará um desses em voos regulares. Se estivesse bem, você poderia até trocar sua bagagem de mão por um paraquedas. Para a maioria de nós, moletons e jeans não são projetados pensando na resistência do ar, mas ainda assim poderiam reduzir sua velocidade em cerca de 10%. Com nossa velocidade desacelerada tanto quanto possível, agora é hora de decidir em que pousar. Sobreviventes do passado pousaram em uma série de diferentes superfícies e viveram para contar a história. O aviador russo Ivan Tizov sobreviveu à queda livre mais longa sem auxílio, saltando de seu avião a 22 mil pés quando foi abatido em 1942. Ele perdeu a consciência e caiu na borda de um desfiladeiro coberto por 3 pés de neve e sobreviveu com uma pelvis fraturada e uma lesão temporária na coluna. Estando no meio da Segunda Guerra Mundial, muito mais pessoas estavam pulando do céu do que o normal, então ele foi logo seguido pelo aviador americano Alan Madi, que caiu de 20 mil pés. Não teve um pouso tão suave. Ele perdeu a consciência, caiu pelo teto de vidro de uma estação de trem e atingiu o chão de pedra. Magui sofreu uma fratura na perna e tornozelo direitos, um braço direito quase amputado e múltiplas feridas de estilhaços de vidro, mas sobreviveu para lutar outro dia. Nicholas Alkmaid seguiu em 1944, saltando de 18 mil pés, atravessando os galhos de alguns pinheiros antes de atingir o chão de uma floresta coberta de neve. Ele se afastou mancando com pouco mais do que um joelho torcido. Em 1971, Juliane Kupke sobreviveu a uma queda de 2 milhas presa apenas ao seu assento de avião. Recentemente, histórias de sobrevivência têm sido de paraquedismos mal-sucedidos. Michael Holmes, paraquedista experiente, caiu 2 milhas sobre o Lago Taupo, na Nova Zelândia, após falha no paraquedas, tendo apenas um arbusto de amora para amortecer o impacto. No caso dele, o arrasto extra do paraquedas falho reduziu sua velocidade para 80 milhas por hora antes do impacto,
mas a marca de seu corpo no chão ainda era visível por semanas após o incidente e, incrivelmente, ele pôde relatar cada momento de sua queda. Sobrevoando o lago Taupo, uma parte de mim esperava cair na água, mas a sensatez sabia que provavelmente ficaria inconsciente e, na melhor das hipóteses, me afogaria. Perto do fim, achei que ia em direção ao estacionamento do aeródromo. Pensei que bateria no concreto e cascalho, morrendo instantaneamente. Então, qual seria a melhor superfície para mirar? Se você acha que mirar na água é melhor do que acertar o estacionamento, então você está enganado. A água não comprime realmente, então colidir com ela a 124 milhas por hora esmagaria seu corpo da mesma forma como se você atingisse concreto. Se a água for a única opção, estudos com sobreviventes de saltos de pontes indicam que entrar com os pés primeiro oferece maior chance de sobrevivência. Suas pernas provavelmente serão destroçadas, mas você pode ser capaz de nadar a cachorrinho para a segurança. E contraia suas nádegas, porque um jato de irrigação colônica a essa velocidade provavelmente causará danos internos, dos quais você não conseguirá se afastar nadando. Mas se puder, mire em algo que não seja água. Ulf Bjørnstig, da Universidade de Umeå, na Suécia, coautor de estudos sobre os riscos do paraquedismo, afirma que uma pessoa em velocidade terminal precisará de no mínimo meio metro de flexibilidade na superfície de impacto para desacelerar o suficiente e evitar lesões fatais. Neve espessa, pilhas de feno, arbustos e pântanos gramados são a sua melhor aposta, mas até mesmo um campo arado provou ser um salva-vidas no passado. Se você está prestes a colidir com algumas árvores, então o conselho que os paraquedistas seguem quando caem em árvores em condições normais também será útil. Posicione os cotovelos para cobrir o abdômen e as mãos cobrindo o rosto. Isso protegerá seus órgãos vitais de serem cortados enquanto você cai através dos galhos e mantenha suas pernas flexíveis e juntas para absorver o máximo possível do impacto com o solo. Com seu objetivo definido em uma superfície desejada, como diabos você vai se direcionar para aquele ponto na Terra? Luke Aikens demonstrou a plausibilidade de tal tarefa em 2016, quando estabeleceu o recorde mundial de queda livre de 25 mil pés em uma rede de 100 por 100 pés suspensa 20 andares acima do solo. Sim, eu sei que é um recorde mundial bastante específico, mas como ele fez isso? Paraquedistas usam a posição de caixa para obter estabilidade em queda livre, permitindo também controlar seus movimentos no ar. Ao inclinar os braços, eles os usam como asas de um avião para se direcionar. Sempre comece na posição de caixa. Para voar para frente, puxe seus braços levemente para trás nos ombros e estique suas pernas. Para voltar, estenda seus braços e dobre seus joelhos. Para virar à direita, torça levemente seu corpo superior para a direita, baixando seu ombro direito, e torça-o levemente para a esquerda, baixando seu ombro esquerdo para virar à esquerda. Isto é obviamente muito mais fácil dizer do que fazer. Mas não é preciso pular de paraquedas para praticar. Túneis de vento verticais espalhados pelo mundo simulam a queda livre, permitindo aperfeiçoar habilidades para casos de necessidade. Dependendo da altitude, você pode percorrer vários quilômetros horizontalmente em queda livre, então não desanime se o local de pouso desejado parecer fora de alcance. A última etapa de nossa jornada épica é realmente aterrissar, ou mais precisamente, atingir o solo. Após permanecer na posição de caixa durante a maior parte da queda, agora é hora de girar e deixar as pernas absorverem a maior parte do impacto. A 1000 pés de altitude antes do impacto com a terra, você terá cerca de 6 a 10 segundos para se posicionar com as pernas para baixo. É assim que 1000 pés se parecem. Mantenha as pernas flexionadas e elásticas. Proteja o tronco com os cotovelos e o rosto com as mãos. E, finalmente, se você conseguiu gerenciar tudo isso, então faça o seu melhor para rolar para o lado ao impacto. Isso é sugerido para oferecer proteção à aorta, a maior artéria do corpo. A maioria das pessoas que caem de uma altura morrem porque fraturam a coluna perto do topo e assim transpassam a aorta, que transporta sangue para fora do coração. Como nota à parte, estatisticamente, você tem mais chances de sobreviver a uma queda da altitude de cruzeiro de um avião se for uma criança. Um estudo da Agência Federal de Aviação sugere que a taxa de sobrevivência maior de crianças menores de 4 anos pode ser devido a seus esqueletos mais flexíveis, níveis mais altos de gordura subcutânea, protegendo seus órgãos internos, e menor peso, reduzindo sua velocidade terminal.
Mas se você tem mais de 4 anos, o que imagino que a maioria tenha, leve esse conhecimento com você no próximo voo, pois nunca se sabe quando pode precisar dele.